Olá, seja bem-vindo para mais um conteúdo exclusivo do Global FET. Eu sou a Juliana e hoje nós recebemos para a nossa conversa um convidado mais do que especial, o Carlos Eduardo Florenci, que é diretor executivo da Associação dos Misturadores de Adubos, a AMA Brasil, economista e técnico agrícola. Ele trabalha no setor de fertilizantes há mais de 50 anos. Dedica-se também à literatura, já escreveu um livro e tem publicado crônicas em jornais. Carlos, desde já eu agradeço pela sua disponibilidade em conversar conosco. Nós estamos realmente muito felizes em recebê-lo aqui no Global FET, ainda que de forma virtual, né? Espero que logo de forma presencial. E eu já vou começar com uma pergunta, né? Não tem como não falar sobre a pandemia. Nesses seus anos de experiência, a gente pode dizer, eu entendo, que a pandemia é um dos períodos de maiores incertezas que nós já vivemos, né? Como que os misturadores de fertilizantes estão enfrentando essa situação? Bom, primeiro agradecer a vocês, nós podemos estar juntos. A Global FET realmente é uma parceira, quer dizer, é um dos órgãos que mais trabalha nesse setor do agronegócio, realmente na área de fertilizantes, então, é destacada. Quer dizer, então, nós é que nos sentimos extremamente gratificados de poder estar interagindo com vocês. Bom, a sua pergunta é extremamente pertinente. Realmente, ao que sabemos, está comemorando, passando exatamente há 100 anos que houve a gripe espanhola, né? Pouco mais, até 103 anos, e que foi uma coisa extremamente significativa, com marcas que deixou no Brasil, embora eu tenha nascido depois, mas tinham preocupações com relação a prevenções e de abrir trinco de porta, aquecimento de roupas e tal, que perduraram durante muito tempo. Né? Passar nota, que eu ouvia falar que passava nota na casa do meu avô e tal, coisas que se perduraram e não. Indo para um setor específico nosso de fertilizantes, como nós sabemos, ele acompanha o movimento do agronegócio. E o agronegócio, por todas as razões, primeiro que ninguém pode parar de comer, então, e você continua, primeiro, comendo, se alimentando, obrigação de atender o mercado brasileiro, segundo, exportação, e é a razão do papel que ele vem desempenhando e que está desempenhando no mundo todo. Então, o segmento, dentro desse elo da cadeia de fertilizantes, se preparou adequadamente para não faltar nada dentro desse contexto, respondeu corretamente, não faltou nada de fertilizantes, ou se atendeu. Então, lógico que o problema da pandemia, esse continua, vamos ver até a hora que as coisas melhoram e que hoje eu li uma notícia boa de que a Fiocruz vai começar em maio agora a produzir vacinas em escala maior. Vamos ver que se nos atende a todos e que isso saia dessa preocupação para nós todos. Tá bom? Acho que todos esperamos que sim, né? Com certeza. E aí, trazendo também um pouco sobre o mercado de fertilizantes, né? Nesse último trimestre, basicamente, o preço dos fertilizantes ele subiu muito. Ele tem subido numa velocidade bastante expressiva, né? E aí eu queria entender como está sendo o posicionamento dos misturadores frente a essa alta no preço das matérias-primas, essa variação da taxa de câmbio também frequente que está acontecendo nos últimos meses. É uma situação desafiadora. Como que esse segmento está se posicionando? Vamos só dividir o problema em duas, a sua pergunta em duas etapas, né? Uma é o aumento de fertilizantes. Vou ser sincero, pela experiência que a gente tem no setor e conversando, o que ficou um pouco inexplicável foi o fertilizante não ter aumentado há mais tempo. Porque se você pegar o preço das commodities agrícolas, de todas, da soja, do milho,
o açúcar, todo, o café, todo, foi um aumento muito significativo. E, normalmente, isso é acompanhado pelo aumento de fertilizantes, a questão da lei da oferta e da procura, porque aumenta a demanda, porque o preço está convidativo dessas commodities no mundo inteiro, e o preço do fertilizante normalmente segue atrás. Ele só veio a ser corrigido agora, questão de 2 meses, 3 meses atrás, como você está pontuando, quer dizer, houve uma correção daquilo do que não aconteceu antes. Então, eu diria que o fertilizante agora é que está chegando aos níveis em função da demanda, tá certo? Houve muita fábrica que, inclusive, teve que fechar, porque a rentabilidade, fábrica do exterior, não aqui no Brasil, não. A fábrica do exterior de outros produtos que diminuíram a produção, ou fecharam, reduziram, e para poder adequar a demanda à oferta, tá certo? Então, esta é a parte do fertilizante. Esse aumento era esperado e aguardado. Com relação a como se enfrenta isto, quer dizer, normalmente é você não ficar devendo em dólar, você ficar devendo ou capital próprio, ou então dinheiro levantado em entidades financeiras, para você ficar devendo em reais. Quer dizer, então, você está redeado em cima dos produtos. Ou então, quer dizer, quando vender o produto, também você está redeado em cima desta situação. Com relação à oscilação de dólar, essa é a vida do misturador. Ele todo dia tem isto daí, ele compra num preço, vende a um determinado prazo e vai ter que pagar a mercadoria mais tarde. Ou aumenta ou diminui, quer dizer, é nisto que ele tem que estar atento para que não ficar devendo em dólar, ou fazer um hedge, ou fazer uma operação para que não seja pego no contrapé, tá certo? Esta a logística e a preocupação de todos os que operam no setor. Certo. É interessante isso que você trouxe, né? No ano passado, eu me recordei aqui, lendo logo em janeiro qual que era a expectativa dos grandes produtores de fertilizantes. Então, eu li lá o resultado financeiro, né? A tendência que a Nutrien publica, que a Mosaic publica também. Fui olhando esses resultados e praticamente todos tinham uma expectativa de recuperação nos preços, de retomada. E aí talvez a questão da pandemia realmente tenha atrasado isso de acontecer, né? Como você falou, acabou influenciando também. Entendi. Então são algumas preocupações que fazem parte da rotina aí dos misturadores. Tem um outro assunto que está bastante frequente nesses últimos meses, aliás, desde o segundo semestre do ano passado, que são as taxações sobre o produto, sobre a importação do produto do Marrocos e da Rússia lá nos Estados Unidos. Isso tem, assim, na nossa visão, isso tem influência direta no preço que está sendo comercializado no mercado americano, né, dos fosfatados principalmente. De que forma essas taxações, inclusive, foi dada a versão final do parecer, né, na última quinta-feira, então ficou decretado já que essas taxações elas vão se manter para os próximos anos. De que forma essa situação influencia aqui no Brasil para os misturadores? Foram medidas antidumping, né, que eles Isso. adotaram lá nos Estados Unidos para proteger a indústria americana. Não estou entrando no mérito, esse é o fato que aconteceu. O que acontece, talvez a curto prazo, que a gente precisa ver, é que haverá um deslocamento de mercadoria, justamente da Rússia e de Marrocos, maior para outros consumidores no mundo, tá certo? E os Estados Unidos não quer dizer que vá ter muito mais produto, porque os Estados Unidos, que estava importando esses produtos, passará a usar
o seu próprio produto internamente, quer dizer, a capacidade de produção dele vai se focar para o mercado interno. E esses mercados de Marrocos, da Rússia, se voltarão para outros países, o Brasil, com certeza, tá certo? A Índia, que é um grande consumidor de produtos, importador de Marrocos, e importa, inclusive, ácido fosfórico para fazer produtos lá na Índia, e o Brasil também. O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes no mundo, será um player importante nesse contexto aí. Com certeza vai ter para Marrocos, entre aspas, ficará mais agressivo com relação à oferta de fertilizantes aqui para o Brasil, além de outros países, de outras situações, tá certo? Então, Certo. acho que é este o quadro que nós temos agora. Vamos ver os ajustes que acontecerão. O Brasil importa também dos Estados Unidos, e é possível que venha bem menos produto dos Estados Unidos para cá em função disso daí. Foi exatamente isso que nós percebemos no último mês, né? Uhum. Olhando a importação de MAP no mês de fevereiro, desses países, desses principais, a Rússia, ela foi responsável, né, pela entrada aqui no Brasil de 52%, então já aumentou essa representatividade, seguida pelo Marrocos com 29%, e a Arábia Saudita, que diminuiu. A Maaden diminuiu o fornecimento para cá, foi para 13%, se eu não me engano. Então, Uhum. tudo, assim, bem relacionado com o que você trouxe mesmo, que é o que nós estamos vendo, como os Estados Unidos não estão importando tanto dessas outras duas origens, para complementar a demanda, a gente está vendo eles importarem mais da Arábia Saudita Com também, né? certeza. A Maaden vai atender os Estados Unidos. Eles já têm uma boa parceria lá em outros assuntos, vão continuar nesse assunto também. Sim. Né? Bom, vamos falar de Brasil, né? A gente falou bastante de mercado internacional. Aqui no Brasil tem uma tendência muito forte que nós estamos observando nos últimos anos de uma busca por fertilizantes com maior tecnologia, né? Numa tentativa de aumentar a produtividade, tem uma tendência de ter um uso melhor dos fertilizantes na lavoura. Então, se busca fertilizantes com micronutrientes, às vezes fertilizantes líquidos para um certo período. Eu quero entender como que essas misturadoras, hoje em dia aqui no Brasil, elas estão se adaptando a essas mudanças, né? Tem muitos produtos novos, como que eles estão se adaptando? Só para nós nos localizarmos, e você tem toda a razão na pergunta, o fertilizante tradicional, aquilo que nós chamamos de nitrogênio, fósforo e potássio, ele atende através de produtos muito conservadores. Você pegar a ureia, tem cento e tantos anos, pega o MAP, que é o fosfato monoamônico, o DAP, fosfato de amônio, superfosfato simples, superfosfato triplo, sulfato de amônio, nitrato de amônio, cloreto de potássio. Esses produtos são exatamente iguais, não se modificaram durante esses anos todos. O que acontece sob o aspecto da tecnologia é que quanto mais sofisticada vai ficando a lavoura, e daí não é só o fertilizante, quer dizer, vem da semente, o plantio direto, a irrigação eventual e tal. Então, ela chegou, em termos de fertilizantes, do nitrogênio, do fósforo, potássio, já ao máximo que ela pode atender. O que está se fazendo hoje? É exatamente incrementando esses microelementos, né? Cálcio, zinco, boro, molibdênio, todos esses outros produtos que vão ajudar a incrementar mais. Você pegar, só para dar um exemplo, há 30 anos atrás, a lavoura média de soja no Brasil dava 25 sacos, 28 sacos. Nós estamos chegando agora, eu via o dado da Conab, 58 sacas e meia. Quer dizer, é um negócio impressionante a qualidade que nós estamos chegando, através disso, através de toda a tecnologia
através desses microelementos que são incorporados, distribuição no solo, plantio direto, tá certo? Então, isso... E agora nós chegamos a 58. Aquele agricultor de 54 sacas, ou ele melhora ou ele cai fora. Então, daqui a pouco, no ano que vem, já passa para 60, 62. Isso é um círculo vicioso, é um círculo benéfico, um círculo ótimo, que está acontecendo e a coisa progredindo. Com relação a fertilizantes líquidos, é a mesma coisa, sem sombra de dúvida. Não é a nossa área, tá certo? A associação cuida exatamente de fertilizantes minerais, que é essa a nossa área, mas é a mesma coisa acontece com todos, como a adubação orgânica e tudo que complementa o trabalho para dar esse aumento de produtividade. O Brasil aumentou a produtividade nesses 30 anos 3,5 vezes, se não me engano, em todas as lavouras em conjunto. Na soja foi uma barbaridade. Carlos, eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para os produtores, para quem nos assiste aqui no evento do Outlook Global Fat, falando sobre a importância, a relevância desse mercado e dessa publicação. Olha, o que é uma satisfação. Eu estou nessa estrada aí há 56 anos, textualmente, no mercado de fertilizantes, e foi extremamente gratificante. Isso me conforta muito, tanto pela parte dos relacionamentos, acompanhar essa tecnologia. Passamos por um período no Brasil que o Brasil tinha que importar alimento, certo? Então, isso tudo é a pujança do que o agricultor trouxe, os órgãos de pesquisas, tem vários órgãos de pesquisa, mas só para nós mencionarmos um, que é o caso da Embrapa, que realmente adequou toda a nossa agricultura a essa demanda tropical, né, que é o nosso caso. E o trabalho do fertilizantes foi fundamental nisso. E o trabalho do misturador, que é o caso da nossa associação, também foi muito presente nisso tudo. Porque o know-how desse pessoal que trabalha, dessas empresas de todos os portos, é exatamente buscar. O Brasil, por outras razões, que não é agora, ele produz muito pouco fertilizante, ele produz 15% somente da demanda nacional. Então, você tem que trazer do mundo inteiro, na hora certa, importos que não são fáceis. Hoje já melhorou, mas já houve problema de pagamento altos, de demurge, descarga, uma logística complicada, e essas empresas nunca deixaram de atender a agricultura ao tempo e à hora que ela precisou. Uma das coisas, eu já assisti tudo nesse mercado. A única coisa que eu nunca assisti foi faltar fertilizante para o agricultor. Se o agricultor tiver um agricultor sério, que é aquele que paga, que tem opera bem, que opera com toda a técnica possível, não faltou fertilizante. Pode atrasar um dia, uma semana, a chuva chegou, ele fica meio preocupado, mas não faltou adubo. Ele sempre foi atendido a tempo e a hora, recebeu uma assistência técnica para isso, através dessas várias empresas que operam no mercado de fertilizantes, tá certo? Então, é isso a mensagem que eu gostaria de dar e que eu espero que isso continue, inclusive com a divulgação de vocês, que vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem, tá bom? Carlos, muito obrigada pela sua contribuição aqui conosco. Obrigada também você que nos assiste, que assistiu até o final dessa entrevista. Não se esqueça de se inscrever em nossa newsletter para ficar atento a tudo o que acontece no mercado brasileiro de fertilizantes, para encontrar materiais tão ricos como esse aqui, com o Carlos, como esse aqui. Obrigada
e até a próxima!